Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Brasil com Futebol, nesse dia de hoje, nesta quinta-feira, para nós falarmos um pouco de Internacional. O Internacional vence do Vasco por 1-0. Antes eu quero te pedir, se você por aqui, se inscreve no canal, deixa o teu like, ativa o sininho, olha aqui a descrição, que aqui na descrição vai estar o Instagram do canal e o Facebook. Beleza? Vou começar aqui com a escalação do time do Internacional, né? Hoje, como já se esperava, o Inter foi escalado com Rocher, Brian Aguirre, Rohel, Vitão, René, Rômulo, Bruno Henrique, Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley e Borré. Neste momento, o Bruno Tabata é o titular. Ele não fez boas atuações nas últimas partidas, mas neste momento o Bruno Tabata está sendo titular no lugar do Gabriel Carvalho, que entrou no segundo tempo. Também hoje, o time do Internacional preferiu começar com o Rômulo. Fernando entrou só no segundo tempo, beleza? Né? Também começou ali com o Bruno Henrique. Hoje o Inter tinha dois desfalques, que era o Bernabé e o Bruno Gomes. E também não veio com o Fernando, né? Daquilo que é mais parecido com o seu time titular. Jogou hoje pela primeira vez o Brian Aguirre. Acho que fez uma partida ok, comportada. O René, a gente já imaginava que o René não ia... Que o René ele não foi um, destaque do jogo. Ele nem fez o hat-trick e a noite da vida dele, mas ele também não fez aquilo que ele já fez em outros momentos, né? De entregar jogo, jogar mal. A gente sabe que o estilo do Roger Machado é diferente do estilo do Kudê. O estilo do Kudê, né, o lateral, saía mais. Então, acho que tendo o Brian Aguirre, isso ajudou também o René hoje. Ok, né? Beleza. Vamos ver se ele vai ficar ou não. O Inter tá tentando manter ele. Mas também tem a questão... Porque se ele ficar, ele não é pra ser titular. Ele é pra ser de grupo. Aí tem todo aquele assunto da negociação Bernabé. A grande verdade, cara, é que o Inter não perde pra ninguém, né? É isso que é incrível. Esse time do Internacional não sabe o que é perder. Vou usar o termo que o Kleber Machado usou no programa Vai os Créditos Arena SBT da última semana, em que ele disse: o Inter é o dono do segundo turno. E de fato. Mas eu acrescento, que pena que só do segundo turno. Que pena que o Inter, que está jogando tão bem, o Inter que é tão consistente. Eu acho que hoje no Brasil não tem um time consistente. Um time tão, assim, ganha. Sabe? Enquanto os outros, eles fazem um final de semana muito bom e dali a uma semana já jogam mal, para depois fazer de novo um final de semana muito bom, o Inter é todas as partidas há mais de um mês assim. Muito bem. Outubro foi maravilhoso pro time do Inter. Setembro foi muito bom pro time do Inter. E agora o Inter entra em novembro, depois de um tempão de parada da data FIFA. Pode até ter uns resquícios que outros ali, mas o Internacional jogando demais. O Internacional que domina, o Internacional que tu vê que a fórmula é a mesma, não mudou. É claro que hoje não tinha Bernabé, é claro que hoje não tinha, né, o Bruno Gomes, mas isso não afetou a ponto do Inter não conseguir ganhar a partida. Acho que foi uma boa partida do time do Internacional, né? O Internacional que jogou no São Januário, noite chuvosa, mas dominou o jogo. Chegou mais, entrou na área. Em determinado momento do jogo, acho que o Inter teve um certo controle e conforto para poder se defender. O Inter tava mandando no jogo. Conseguia roubar a bola, conseguia quando o Vasco tentava alguma atitude segura. O Inter com a bola consegue muito fácil entrar na área do adversário. É um time muito rápido também. O jogador, quando ele tá aqui com a bola, dá o exemplo, o Tabata tá com a bola, ele nem olha, né? Ele já sabe que o Wesley tá passando por lá, ou ele já sabe que o Bruno Henrique tá passando exatamente por ali. É interessante ver a postura, o rosto dos jogadores do Inter quando eles vão dar o passe, já sabendo o que vai acontecer. E é mais interessante ainda no jogo do Inter, é por isso que é importante ver até rever várias vezes os melhores momentos, é ver daqui um pouco o cara que não tá com a bola, ele já movimenta. E o que é isso? Isso é mágica? Isso é invenção? Isso é descobrir o futebol? Não, isso tem um nome, que se chama treinamento. Isso se chama treinamento. Então, mais uma partida espetacular do time do Inter, que consegue fazer 1-0 com o Wesley no segundo tempo. Talvez não foi um jogo maravilhoso, né? O Inter teve alguns erros aqui e ali,
primeiro tempo poderia ter aberto o placar, não conseguiu, faltava realmente aquele refino final. Mas o Inter fez o suficiente. Acho que depois que o Inter faz um gol, o Inter fica confortável na partida. O Vasco realmente muito mal, né? O Vasco tem o Payet, tem o Coutinho, que joga demais. Tem o Payet, que é bom jogador, e tem o Verratti, que são 3 bons jogadores. Mas eu não sei, cara, se é a pressão que já tem lá, de repente trabalho do técnico, mas não engrenou. Mesmo o time não estando em zona de rebaixamento, parecia que tava. Tanto que no segundo tempo a gente ouvia, né, na transmissão, a torcida gritar vergonha, time sem vergonha, xingando, né, o técnico. Então, o Inter não tem nada a ver com isso. O Inter foi lá, fez a sua parte. Só que o melhor, né, do time do Inter, o melhor do time do Inter, é que não é só contra o Vasco. Não é só contra o time que está em pressão. É contra qualquer time. O Inter joga da mesma forma. Se precisar, né, se adequar a alguma coisa, beleza. O Roger, taticamente, ele sabe. Mas eu quero dizer que o Inter joga com a mesma garra, com a mesma vontade. O Inter não se intimida. O Inter não treme. Então, partida de hoje. Inter ganha por 1-0 num São Januário, noite chuvosa, Vasco pressionado, que talvez teria muito mais chances. Não vou dizer que o Vasco era favorito ou que tinha mais chances, mas um Vasco que talvez precisava mais da vitória do que o Inter, mas o Internacional foi lá, venceu adversários como a chuva, a pressão, porque enfrentou um Vasco que estava com a torcida empurrando o time, pressionado. O Inter vence desfalques, hoje não tinha 2 laterais, 2 grandes laterais. O Internacional consegue vencer. Ainda que o Inter não faça uma partida maravilhosa e deslumbrante, o Inter consegue fazer o mínimo e vencer. Uma partida muito boa do Ener Valencia, que já foi destaque nas eliminatórias da Copa, dando assistências e marcando gols em mais de uma partida pelo Equador, retomando a confiança que precisava. Já dá para ver o Ener Valencia que pisa diferente, que entra na área diferente. O Rohel aparece, né, nas 2 últimas partidas, mas hoje confirmando mais ainda que daqui a um pouco pode servir para ser um zagueiro aí, titular. Muito bem o Rohel. Augustinho Rohel, a gente viu muito pouco dele, né? Uma primeira aparição que ele foi mal, mas agora tá jogando bem aí. E é isso, é o Internacional que já está na Libertadores, porque ontem o Flamengo venceu do Bahia e o São Paulo perdeu. Né? E aí, aliás, perdão, o São Paulo empatou. Então esses resultados paralelos fizeram, né? Além disso também o Cruzeiro perdeu. Então essa soma aí de resultados, Cruzeiro perdeu, aliás, se não me engano o São Paulo ainda pode passar, é verdade, é verdade. Perdão, o que fez o Inter entrar já num G6 no mínimo foi Flamengo ganhou do Bahia e o Cruzeiro perdeu para o Corinthians. Então isso fez com que o time do Internacional conseguisse se manter matematicamente no mínimo G6. No mínimo G6. Cruzeiro não ultrapassa mais o Inter, Bahia não ultrapassa mais o Inter. Então o Inter está na próxima Libertadores. Mas, cara, eu vou te dizer, o Inter não precisa que o Botafogo seja campeão da Libertadores para abrir mais uma vaga. O Inter não precisa. O Inter tem seus próprios méritos, cara. O Inter tem seus próprios méritos. Eu não acredito que o Inter vai... Porque o Inter... São Paulo teria que engrenar, o que o São Paulo não tá fazendo. O São Paulo já empatou essa rodada. E o Inter, pessoalmente, cara, tá fazendo uma campanha como se fosse de campeão. Só que, infelizmente, né, acordou tarde. Se o Inter tivesse um primeiro turno bom assim, pá. Né, ou tivesse umas 3 partidas ali que não ganhou, sabe? O Inter tá fazendo um... Então, isso nos leva a crer que o Inter vai ali confirmar o G4. Não que o Inter seja um time imparável, não que a gente queira ser pessimista. Mas enfim, para esse ano fica isso. O Inter está na Libertadores, agora briga com o São Paulo a vaga de G4. E tá tudo bem no Inter. Tá tudo muito bem. O Inter é um time bom e bonito de se jogar. Que pena que em final de ano. Que pena que o ano tá acabando pro Inter, né? Que pena que só tem mais 5 jogos desse Inter. Seria tão bom que tivesse mais umas 15 rodadas, sabe? É uma pena que esse Inter só vai jogar mais 5 rodadas esse ano. Mas, né, a gente não sabe como lidaria esse time em situações sob pressão, em situações de mata-mata, em situações contra um Flamengo brigando por título, né? Então, eu acho que quando pegar o Botafogo ali na frente já vai ter coisas decididas.
Que bom que pelo menos está usando esses jogos agora para construir a sua base, a sua força. Vai, como todo time, talvez ter saídas, mas principalmente ter algumas vindas que possam reforçar o grupo no ano que vem. E aí sim, no ano que vem, é o pra valer. Começa já cedo no gauchão. E aí eu acho que se não ganhar o gauchão, é uma pressão muito forte. Então, mesmo que o gauchão, né, não é o mesmo tamanho que as outras competições, precisa ganhar gauchão. Chega de entrar em Brasileirão ou de entrar em outras copas já querendo saída de jogador. Primeira rodada do Brasileirão, tu já tá querendo que o fulaninho saia, que o ciclaninho saia, que o trabalho do técnico acabe porque chegou no teto. Não sei qual é o teto desse time do Roger. Tomara que a gente veja isso com uma taça na mão. A gente sabe que se não, futebol é assim, se não ganhar o gauchão já tá tudo errado. Então, que possa ganhar o gauchão, porque se jogar o que tá jogando, cara, o Internacional briga muito até pro título de tudo que vai jogar no que vem, tá? Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. A gente sabe que em algum momento vai ter que focar em uma só competição, porque não vai, ninguém ganha tríplice. Nem aquele grande Flamengo do Jorge Jesus ganhou duas, mas não a tríplice, a não ser que tenha ganho alguma Supercopa. Tá, se ganhou a Supercopa, mas eu tô falando porque a Supercopa veio no ano seguinte, né? Enfim, mas deu pra entender o que eu quis dizer. Entendeu? Então, é isso, tá? Mas é muito bom realmente de ver esse time do Inter jogar e a gente quer seguir vendo mesmo, tá? Agora, próximos jogos aí a gente já sabe que o Inter vai jogar muito bem. Porque esse é o Inter. O Roger Machado ajeitou muito. Eu acho que o Roger Machado está nesse momento fazendo o seu melhor trabalho como treinador. O seu melhor. Eu sei que no Grêmio ele foi bem, mas talvez até pela maneira que ele saiu e por agora ele tem muito mais a confiança da torcida, enfim. Mas é claro que tá cedo, né? Talvez a gente pode confirmar, não adianta querer dizer isso agora, vai depender muito do que vai acontecer no ano que vem. Mas que embalo que o Roger pegou, que, olha, não sei se algum outro clube ele começou tão bem assim. De repente no Grêmio, de repente em outros trabalhos, mas muito bem. Tá o Internacional muito bem, então o Roger Machado, torcida colorada, feliz.